Na cidade de São Paulo, um dos bairros mais luxuosos, brilhava sob as luzes de uma noite de festa. A mansão da família Albuquerque se erguia imponente, com muros altos, janelas iluminadas e um jardim que parecia cenário de novela. Carros importados estacionavam na frente, motoristas abriam portas e mulheres desciam com vestidos longos e brilhantes. Homens de terno caro cumprimentavam uns aos outros com copos de champanhe na mão. Tudo ali respirava riqueza e ostentação. Dentro da mansão, o salão principal era um espetáculo à parte. Lustres de cristal refletiam luzes douradas nas paredes. Garçons circulavam com bandejas de prata, servindo espumante e canapés. E um piano de cauda ocupava o centro da sala, reluzindo sob os refletores. Era a noite do tradicional baile beneficente da família, um evento comentado pela alta sociedade paulistana. E no meio de todo aquele brilho estava Helena Albuquerque. Alta, loira, com um vestido de seda azul, que cintilava a cada passo, ela era o centro das atenções. Dona de uma fortuna herdada e multiplicada em negócios milionários, Helena adorava o poder que exercia sobre os outros. Sua presença era tão marcante que os convidados disputavam a chance de ouvir suas palavras, muitas vezes carregadas de ironia e arrogância. Helena não apenas se destacava pela beleza, ela tinha um gosto especial por controlar as situações e, sempre que podia, gostava de diminuir alguém para reforçar sua posição. Naquela noite, entre risos, comentários e flashes de fotógrafos, ela parecia mais radiante do que nunca. Mas o destino gosta de brincar com as certezas. Enquanto os convidados brindavam, uma figura pequena se aproximava timidamente do salão. Era Clara, de apenas 9 anos. Vestia um vestido simples, já gasto pelo tempo, e nos pés calçava sapatos velhos, um pouco maiores do que deveria. Clara era filha de Dona Rosa, funcionária que trabalhava havia anos na cozinha da mansão. Naquela noite, a menina ajudava a mãe a lustrar talheres e limpar bandejas quando ouviu a música vinda do salão. Encantada, seguiu os sons até se perder diante daquela cena grandiosa. Seus olhos arregalados fixaram-se nos lustres, nas roupas brilhantes e principalmente no piano. Era como se aquele instrumento chamasse por ela. No começo, ninguém percebeu a presença da menina. Ela se encolhia perto de uma das colunas, segurando ainda o pano de limpeza nas mãos. Mas Helena tinha olhos afiados, acostumados a notar cada detalhe. Ao ver a pequena Clara parada, observando, sua expressão mudou. O canto da boca se ergueu em um sorriso frio, daqueles que anunciam maldade disfarçada de brincadeira. Helena ergueu sua taça e, em voz alta, interrompeu o burburinho. Ora, ora. Que temos aqui? A criadinha trouxe a filha para a festa. Todos os olhares se voltaram para Clara. Em segundos, o salão inteiro estava silencioso. A menina sentiu o rosto queimar, o coração acelerar. Ela não queria estar ali, não queria ser o centro das atenções, mas já era tarde. O riso de Helena ecoava pelo salão, acompanhado de risadinhas abafadas dos convidados. Veja só, pessoal menos, continuou Helena, com um tom de quem diverte a plateia. Até as crianças da cozinha querem conhecer um piano de verdade. Alguns convidados balançaram a cabeça em concordância, outros apenas observavam em silêncio constrangido. Clara, com a voz quase inaudível, murmurou: "Eu só estava olhando." A gargalhada de Helena foi cortante. "Olhando, minha querida, quem olha aqui, trabalha ou se esconde. Este não é o seu lugar." Clara baixou a cabeça, segurando o pano com força. Queria correr de volta para a mãe, mas seus pés pareciam presos ao chão. O olhar de Helena, cheio de desprezo, pesava sobre ela. Então, com passos lentos, a mulher aproximou-se do piano e passou a mão pelas teclas brilhantes. "Você sabe quanto vale este piano?" perguntou, teatral, muito mais do que qualquer casa do seu bairro. "Não é brinquedo para crianças pobres." Clara não respondeu, mas seus olhos permaneceram fixos no instrumento. Aquilo bastou para que Helena tivesse uma ideia cruel. Voltou-se para os convidados e, como quem prepara um espetáculo, disse:
Vamos fazer diferente. Se essa menininha conseguir tocar algo neste piano, eu a adoto aqui mesmo." O salão reagiu com espanto. Alguns riram alto, outros murmuraram, incrédulos. Para muitos, aquilo era apenas mais uma provocação divertida de Helena. Mas para Clara, a frase caiu como um trovão. Ela já tinha mãe, amava Dona Rosa mais do que tudo. Ainda assim, o desafio despertou nela algo profundo. Uma lembrança. Lembrou-se do pai que já havia partido. Ele costumava ensinar-lhe algumas notas e um teclado velho, comprado em prestações. A música é a voz da alma. Clara dizia com carinho. Não basta apertar as teclas, é preciso sentir. As palavras voltaram como um sopro de coragem. O riso dos convidados ainda ecoava, mas Clara respirou fundo. Seus olhos marejados agora tinham outro brilho. Passo a passo, ela caminhou até o banco do piano. Helena observava com prazer cruel, certa de que a menina seria motivo de chacota. Clara colocou o pano de lado, subiu no banco e deixou as mãos pairarem sobre as teclas. O salão mergulhou em silêncio. Os convidados esperavam a cena desastrosa, a nota errada, o choro, mas o que ninguém sabia era que aquela criança estava prestes a surpreender cada alma presente naquele salão luxuoso. O salão inteiro prendeu a respiração quando Clara pousou os dedos sobre as teclas. Seus ombros ainda tremiam, mas havia uma firmeza diferente em seu olhar. Helena cruzou os braços, sorrindo com deboche, certa de que a pequena não passaria da primeira nota. Alguns convidados cochichavam, já antecipando a vergonha que viria. Clara fechou os olhos. E então uma nota suave ecoou, tão delicada que alguns riram, achando que seria apenas um som solto. Mas logo vieram outras, uma atrás da outra, como se o piano reconhecesse aquelas mãos pequenas. No início, o som parecia hesitante, quase frágil, porém, pouco a pouco, a melodia tomou corpo. As lembranças do pai surgiram fortes, como se ele estivesse ali, ao lado dela, guiando cada acorde. Os risos cessaram. Copos foram baixados. O salão, que antes vibrava com conversas e ostentação, agora mergulhava em silêncio. A música crescia, simples, mas carregada de emoção. Era como se cada nota contasse a história de uma infância marcada por lutas, saudades e sonhos nunca apagados. Clara erguia-se no banco, ganhando confiança a cada compasso. Seus dedos corriam pelo teclado com naturalidade surpreendente para uma menina de 9 anos. Não era a perfeição técnica de um concerto, mas sim algo mais poderoso. A verdade de um coração que se expressava sem barreiras. Os convidados começaram a se olhar de maneira diferente. Uma senhora enxugou discretamente os olhos com um lenço. Um homem pigarreou tentando disfarçar a emoção. Até os garçons, que continuavam a circular, diminuíram o passo para ouvir melhor. A música havia tomado conta da mansão. Helena, que até então sorria com desprezo, começou a sentir algo que não compreendia. Sua expressão endurecida vacilou. Aquela criança, que deveria ser alvo de riso, estava transformando a noite em algo que ninguém jamais esqueceria. O controle da situação escapava de suas mãos, e isso a deixava desconfortável. Quando Clara deixou um breve silêncio entre as notas, o efeito foi ainda maior. Os convidados se inclinaram para a frente, como se não quisessem perder o próximo acorde. E então, o som voltou, mais intenso, mais vivo, arrepiando cada pessoa naquele salão. Um arrebatamento tomou conta do ambiente. Ao final, quando a última nota se dissipou no ar, o salão permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, um tímido aplauso surgiu do fundo. Em seguida, outro, até que todos, sem exceção, bateram palmas de pé. O som ecoou pelas paredes de mármore e lustres de cristal, como se celebrassem algo grandioso. Clara ainda olhava para o teclado, sem coragem de encarar aquelas pessoas. Seu peito subia e descia rapidamente. Então, ao levantar os olhos, viu que, pela primeira vez, não era olhada com desprezo, mas com respeito. A menina invisível
agora era vista no meio da multidão, porém, uma voz soou dura, clara. Era Dona Rosa. Vestida com seu uniforme simples e um avental ainda marcado de farinha, ela entrou apressada no salão. Os passos firmes ecoaram no chão de mármore, mas o olhar era de medo. Aproximou-se da filha envolvendo-a num abraço protetor. O que você fez, minha filha? Eu disse para ficar comigo na cozinha. Este não é o nosso lugar, murmurou, mais aflita do que brava. Os convidados observavam a cena em silêncio. Helena caminhou lentamente até elas, recobrando o ar de superioridade. Seus saltos batiam ritmados, como se marcassem o compasso da tensão. Ao chegar perto, falou em voz alta para todos ouvirem. Então é isso. A filha da cozinheira. Agora faz sentido. Dona Rosa baixou a cabeça, envergonhada, pedindo desculpas. Por favor, senhora Helena. Ela não queria causar confusão. Eu pensei que ficaria comigo, mas acabou se distraindo. Peço perdão. Um burburinho correu entre os convidados. Alguns, que minutos antes riam, agora pareciam constrangidos com a situação. Foi quando um senhor de cabelos grisalhos, conhecido por todos como Dr. Arnaldo, respeitado músico e filantropo, deu um passo à frente. Sua voz firme quebrou o silêncio. Essa menina não apenas tocou, ela emocionou, tocou com alma, com verdade. É um dom raro. Outros convidados concordaram em murmúrios. Uma professora do conservatório, presente na festa, acrescentou: o que ouvimos aqui não é fruto do acaso, é talento nato, lapidado com amor. Dona Rosa, com os olhos marejados, revelou em voz baixa. Foi o pai dela quem ensinou. Ele era professor de música. Antes de partir, prometeu que nossa filha teria asas através da música. As palavras de Rosa emocionaram parte dos presentes, que agora olhavam para Clara com admiração. Mas Helena não cedeu facilmente. Forçou um sorriso irônico e disse: muito bonito, mas não se esqueçam, talento não muda a realidade. Ela pertence à cozinha, não a este palco. Um murmúrio de reprovação percorreu a sala. Pela primeira vez, muitos deixaram de concordar com a anfitriã. O olhar de alguns convidados para Helena não era mais de admiração, mas de crítica. Dr. Arnaldo ergueu a voz novamente. Talvez o problema não seja se a menina pertence aqui. Talvez seja nós, que nunca enxergamos a beleza que estava diante de nós. As palmas se renovaram, agora mais fortes, sustentadas pela indignação contra a arrogância de Helena. Clara, abraçada à mãe sem chaceio, dividida entre o medo e um novo sentimento, esperança. Mas no meio daquela confusão, uma lembrança ainda pairava sobre todos. A promessa cruel feita por Helena diante da plateia. Se ela tocar, eu a adoto. E ninguém havia esquecido disso. O salão inteiro parecia segurar o ar quando alguém, no meio da multidão, lembrou em voz alta: Dona Helena. A senhora prometeu. Disse que, se ela tocasse, iria adotá-la. Um burburinho correu entre os convidados. As palavras ecoaram como um trovão. Helena manteve o sorriso congelado, mas o aperto em sua taça de cristal quase a fez quebrar o vidro. Era apenas uma provocação, um gracejo cruel. Mas agora a promessa pesava diante de todos. Ora, eu não costumo voltar atrás no que digo, respondeu, tentando soar confiante. Se prometi, então tá feito. Dona Rosa quase desmoronou. Suas pernas fraquejaram e ela abraçou a filha com força. Não, por favor. Ela é minha filha. É tudo o que tenho, disse com a voz embargada. Clara, atônita, apertou o avental da mãe. As lágrimas escorriam em silêncio. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia o desespero de Rosa. Para ela, o abraço da mãe era mais valioso do que qualquer mansão ou vestido brilhante. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Uma senhora, com colar de pérolas, falou baixinho: separar uma mãe da filha. Isso seria desumano. Um homem ao lado completou: não é ajuda, é crueldade. Helena, porém, não se dava por vencida. Com um ar altivo, replicou: crueldade? Eu ofereço a esta menina uma vida de luxo.
educação, oportunidades que jamais teria. Não é isso o que todos desejam para seus filhos? Mas a sala já não a acompanhava com os mesmos aplausos. Havia algo diferente no ar. As pessoas estavam divididas entre o medo de confrontar a anfitriã e a indignação pelo que viam. Rosa, em prantos, sussurrou: "Eu posso não ter nada, mas ela tem o meu amor. Isso, senhora Helena, nem o seu dinheiro pode comprar." As palavras cortaram o ambiente como uma lâmina. Pela primeira vez o olhar de Helena vacilou. No fundo, havia algo naquela declaração que atingia onde mais doía, no vazio de nunca ter experimentado o amor verdadeiro de mãe para filho. Mesmo assim, ela ergueu o queixo. Promessa é promessa. Se eu disse, mantenho, esta criança será minha. O choque tomou conta do salão. Rosa caiu de joelhos, agarrada à filha. "Por favor, não. Levar a minha menina é como tirar o meu coração." Clara chorava baixo, abraçando a mãe com todas as forças. Seu pequeno corpo tremia como se fosse despedaçar. Nesse momento, a plateia, antes cúmplice, passou a questionar em voz alta. "Isso não é certo", murmurou um homem. "Está passando dos limites", disse outra mulher. Helena percebia que a admiração da elite se transformava em julgamento. Sua imagem perfeita, construída ao longo de anos, estava sendo arranhada diante de todos. E foi então que Dr. Arnaldo, com passos firmes, se colocou diante dela. "Dona Helena, todos aqui viram e ouviram. A senhora prometeu adotar a menina." "Sim, mas eu lhe pergunto, isso é generosidade? Ou é apenas mais uma forma de humilhar uma criança e sua mãe?" O silêncio foi absoluto. Helena tentou responder, mas as palavras lhe faltaram. Seu rosto endureceu, mas por dentro sentia a pressão da reprovação. Clara, ainda no colo da mãe, olhava para Helena com olhos marejados. Não havia ódio, apenas medo e tristeza. E foi exatamente isso que fez alguns convidados se revoltarem ainda mais. "A menina não pode ser tratada como aposta de salão", gritou um senhor mais velho. "Exatamente", reforçou uma mulher. "Ela não é objeto de barganha. É uma criança." O clima mudou. O que começou como uma noite de glamour transformava-se em um tribunal improvisado. Todos olhavam para Helena, esperando sua decisão. E pela primeira vez, a socialite sentiu-se acuada. O riso irônico desapareceu. As joias já não brilhavam tanto. Sua figura altiva começava a rachar. A promessa, feita em tom de deboche, agora pesava como uma sentença. Rosa, soluçando, encarava Helena com olhos firmes. "A senhora pode ter tudo o que o dinheiro compra, mas nunca terá o direito de arrancar minha filha de mim." A tensão atingiu o auge. Era como se o próprio salão, com seus lustres e paredes douradas, estivesse prestes a desmoronar com tanto silêncio e expectativa. E ali, diante de todos, Helena percebeu que não tinha mais controle. Pela primeira vez em muito tempo, não era ela quem ditava as regras. A pressão no salão era sufocante. Helena, acostumada a ditar as regras e a ser aplaudida por tudo o que fazia, agora se via no centro de olhares carregados de julgamento. Sua promessa cruel, feita em tom de piada, transformara-se em um fardo impossível de sustentar. Clara continuava agarrada à mãe, o rostinho molhado de lágrimas. Rosa, mesmo desesperada, mantinha-se firme, como se quisesse proteger a filha do mundo inteiro. O silêncio pesado foi quebrado pela voz de Dr. Arnaldo. "Dona Helena, sua palavra vale, sim. Mas o que vale mais é a dignidade de uma mãe e o futuro de uma criança. Se a senhora realmente deseja cumprir uma promessa, que seja com generosidade, não com crueldade." As palavras ecoaram fortes. Muitos concordaram com palmas espontâneas, um gesto raro em um ambiente tão elitista. Helena respirou fundo. Pela primeira vez em anos, sua postura arrogante vacilou. Sentia-se pequena diante daquela menina franzina, que a desafiara não com força, mas com música. Olhou para Clara. A imagem da criança diante do piano lhe voltou à mente.
Aquelas notas tinham mexido com algo que ela mesma não sabia mais que existia. E, em um lampejo de sinceridade, abaixou os olhos. Talvez eu tenha me precipitado. O salão reagiu em murmúrios. Helena ergueu a cabeça e, com voz menos altiva, continuou. Não vou separar esta menina da mãe, mas o que vi e ouvi hoje não pode ser ignorado. Clara tem um dom, e eu não vou deixá-lo ser desperdiçado na sombra da cozinha. Todos se entreolharam. Atentos, Helena caminhou até o piano e repousou a mão sobre a madeira brilhante. A partir de hoje, eu mesma me comprometo a patrocinar os estudos dela no melhor conservatório de música deste país. Professores, instrumentos, todas as oportunidades que precisa. Não vou tomar a filha de ninguém, mas vou abrir as portas que o destino fechou. Dona Rosa levou as mãos ao rosto. As lágrimas escorreram sem que pudesse conter. Eu não sei nem como agradecer, disse, com a voz embargada. Clara olhava incrédula para a mãe, como se ainda não acreditasse no que ouvia. Então, eu posso mesmo aprender? Eu posso tocar para o mundo? Perguntou baixinho. Rosa segurou a mão da filha, apertando com ternura. Pode, meu amor. Agora pode. Os convidados explodiram em aplausos, desta vez sinceros. Não era mais a bajulação vazia das festas, mas uma reação emocionada ao que testemunharam. Pela primeira vez, Helena não era celebrada pela ostentação, mas por um gesto de humanidade. Mais tarde, quando o salão já se esvaziava e os lustres diminuíam de brilho, Clara voltou sozinha ao piano. Tocou algumas notas suaves, como uma prece íntima. Dona Rosa permaneceu ao lado. Orgulhosa, do outro canto, quase escondida, Helena observava em silêncio. Não havia arrogância em seu olhar, apenas respeito. Naquele instante, não importavam mais os vestidos caros, os carros importados ou os títulos de prestígio. Importava apenas a música que havia unido corações tão distantes. Clara já não era mais a filha da cozinheira. Era uma menina com uma voz própria, que não se calava diante de humilhações. O futuro ainda seria desafiador, mas naquela noite, a vida dela havia mudado para sempre. E é por isso que essa história merece ser lembrada. Porque nos mostra que talento não escolhe classe social, que o amor de uma mãe é insubstituível e que até mesmo o coração mais frio pode ser transformado pela verdade de uma criança. Se esta história tocou você, compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, siga nosso canal para conhecer mais relatos emocionantes como este.